Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria muito grande para mim. Podeis assentar, por favor. E poder estar aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. E nesta noite, poder transmitir a palavra de Deus para os irmãos e para aqueles que estão acompanhando pela internet. É uma alegria. Tenho certeza que se a minha mãe estivesse viva, ela daria muitas glórias a Deus por esta oportunidade. Foi uma das pessoas que muito orou em meu favor, quando ainda era criança, e ela me conduziu nos caminhos do Senhor. E hoje eu estou muito alegre, aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor e pude já sentir a presença de Deus enquanto nós louvávamos e adorávamos o seu nome com os hinos maravilhosos, aleluia. Irmãos, alguns versículos da palavra de Deus estarei lendo a seguir, dentro de um assunto, de um tema muito simples, que refere-se a seguir a Jesus Cristo. Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos servindo a Deus, nós estamos na escola dominical, nós já estávamos aprendendo nesta manhã, nós pudemos sentir a presença de Deus, né? Até estendo aqui fazer uma propaganda da escola dominical, todo domingo, às 9 da manhã, nós temos uma escola abençoada e Deus tem nos abençoado com a sua presença e tem nos aprendido da palavra do Senhor, aleluia. Irmãos, quero ler aqui um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Josué. Se você tiver Bíblia, pode achar aí, né? Josué capítulo 14, quero ler o versículo 9. Josué 14, versículo 9, diz a palavra do Senhor. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de seus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Irmãos, olhe o versículo 14, do mesmo capítulo, versículo 14. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jofoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje, porquanto perseverava em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Quero frisar aqui essa pequena parte B do versículo 14. Perseverava em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Então, tudo que eu falar está dentro desse assunto de seguir a Jesus. Aí eu faço uma pergunta e você reflete. Você está seguindo ao Senhor Jesus na sua caminhada? É isso? Você está seguindo os passos do Senhor Jesus? Você está seguindo a palavra de Deus? Uma pergunta para você responder. Irmãos, seguir a Jesus é muito maravilhoso. Nós temos a oportunidade na nossa vida, muitas pessoas seguem políticos, seguem carreiras, né? Quem segue está seguindo alguém, né? Nós estamos seguindo ao Senhor e podemos louvar o nome de Jesus, aleluia, na sua casa, no seu santo templo, estamos servindo a Deus, estamos seguindo ao Senhor Jesus. Quero ler aqui também mais uma passagem bíblica que se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 57. Você que tem Bíblia pode achar no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 57. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 57. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Aleluia. Mateus capítulo 9,
Perdão. Capítulo... vamos ler Provérbios 21 e 21. Provérbios 21, 21. Nessa passagem de Provérbios, é colocado aqui que aquele que segue ao Senhor, aquele que segue a justiça, ele acha vida, ele acha justiça e ele acha honra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, seguir ao Senhor, como nós vemos no Velho Testamento, Josué estava recebendo a herança que foi prometida aos seus pais, naquele livro que nós vemos, em Josué 14, 9, ele estava recebendo a herança que foi prometido. Naquele dia Moisés jurou, dizendo, certamente que a terra que pisou o teu pé, ele estava recebendo a herança. Ali havia sido prometido por Deus, por eles terem obedecido ao Senhor. E quando nós olhamos no Velho Testamento, as passagens bíblicas do Velho Testamento, ele traz para nós ensinamentos que nós podemos aplicar na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que as coisas que foram anotadas sobre Israel no passado, elas servem como exemplo para nós, elas servem como figura daquilo que aconteceu no passado para a nossa aplicação em nossa vida nos dias de hoje. Então, quando olhamos para o Velho Testamento, também vemos uma mensagem de Deus para os nossos dias, e nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela ilumina os nossos passos e podemos seguir ao Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o povo de Israel estava nesse instante sendo abençoado porque seguiam ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, devemos seguir ao Senhor com perseverança e também com abnegação. Com perseverança, porque servir a Deus de qualquer maneira é fácil. Eu quero ver você servindo a Deus, perseverando nas promessas que o Senhor fez, seguindo ao Senhor, com abnegação. No termo aqui, abnegação, ele quer dizer negar-se a si mesmo, com renúncia aos seus próprios interesses, você seguindo a Deus com alegria, despindo-se dos seus interesses e colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, seguir a Deus é muito profundo, é muito maravilhoso, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Irmãos, quero ler ainda Mateus, no capítulo 9, versículo 8. Mateus 9, 8. Vamos ler uma pequena passagem da palavra de Deus, que vai também nos reforçar esse tema de seguir a Jesus Cristo. E você está seguindo a Jesus? Você está andando nos caminhos do Senhor? Está praticando as obras que o Senhor lhe ordenou que você fizesse? Então, veja como foi o caso de Mateus, no capítulo 9, versículo 8. Mateus 9, 8. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dava... Mateus 26, 58. Mateus 26, 58. Abra a sua Bíblia, por favor, Mateus 26, 58. Aleluia, bendito o nome do Senhor. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os guardas para ouvir. Versículo seguinte: ora, os principais sacerdotes, todo o sinédrio buscava falso testemunho contra Jesus, para que pudessem incriminá-lo ou matá-lo. Então, agora, por favor, no versículo de número 20, versículo 69 desse mesmo capítulo, o versículo 69, ora, Pedro estava sentado fora do pátio,
E aproximando-se dele, uma criada disse-lhe: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não o conheço, não sei o que dizes. Logo em seguida, no versículo seguinte, e saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse-lhe, ao que ali estava: ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Irmãos, no terceiro momento, no versículo 72, ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. O 73 diz: e logo depois aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Irmãos, existe a possibilidade de você estar seguindo a Jesus de longe, como Pedro estava. Nós, no versículo 58, nós vimos que ele seguia o Senhor de longe. E, a partir do versículo 69, nós vemos a narrativa de que, quando você serve a Deus, quando você segue a Jesus de longe, existem algumas características que você vai acabar carregando com você, né? Infelizmente, por não observar, por não seguir o Senhor de perto. Quando você segue o Senhor de longe, acontecem algumas situações, como aconteceu a de Pedro, você nega o Senhor Jesus. Seguir o Senhor de longe é negá-lo, né? Você esquece, Pedro esqueceu, depois de tanto tempo vendo o Senhor operar milagres, depois de tanto tempo convivendo com o Mestre, de repente, o homem esqueceu tudo, né? Estranho, porque estava seguindo o Senhor de longe. Então, quando você está seguindo o Senhor Jesus, e Ele está perto de você, você sente a presença de Deus na sua vida, e é diferente quando as pessoas, quando aceitam Jesus, acham: eu já tenho Jesus. Mas você realmente passa a seguir Jesus quando o Espírito Santo faz a obra da salvação na tua vida. Porque até aquele momento, Pedro ainda não tinha sido feita a obra do Espírito Santo na vida dele. Então, ele, de repente, esquece, já não conhece mais o Mestre, e, de repente, despertou nele o medo do fim. Então, quando nós passamos por tribulações nas nossas vidas, às vezes as coisas apertam, a situação aperta na nossa vida, e aí você pensa: acabou. E algumas pessoas pensam que vão morrer. Pedro, quando viu o seu mestre querido, sendo preso, estava a caminho da morte, ele temeu. Mas ele não era corajoso. Num dado momento, ele pegou a espada e queria matar o soldado romano. E alguém disse que ele é mestre em cortar orelhas. Não, ele não ia cortar a orelha, não. Ele ia cortar a cabeça do soldado. É que o soldado romano, muito ágil, escapou-lhe, mas sobrou a orelha dele, né, infelizmente. Mas, quando você tem as ferramentas na mão e acha que você está com Deus. Pronto. Irmãos, você só vai ter certeza quando o Espírito Santo fazer a obra que fez na vida de Pedro, fizer na tua vida. E Jesus precisava ir ao céu para que o Espírito Santo descesse e fizesse e completasse essa obra. E Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, para aí sim você fazer a obra de Deus, para aí sim você seguir a Jesus. O povo de Israel no passado, por seguir a Deus, no caso das duas famílias, Josué e Calebe, eles obtiveram por herança as promessas que Deus fez para Abraão, da terra prometida. Nós cantamos aqui, nós louvamos o Senhor: ao que vencer, ele receberia coroa de vida. Nós estamos caminhando para o céu, nós estamos adorando a Deus para chegar no céu. Aleluia! E cada passo que você dá na sua vida, é a oportunidade que você tem
de seguir a Jesus Cristo no seu caminhar, na sua vida. E Deus não é egoísta. Deus, Ele olha para você e vê outras pessoas através de você. E quando você se entrega realmente ao Espírito Santo para que Deus faça uma obra, como fez na vida de Pedro, para que os irmãos tenham uma ideia, depois que o Espírito Santo foi gerado no coração de Pedro, na vida de Pedro, Pedro estava preso. E chegaram para Pedro e disse: você vai morrer. Irmãos, é profunda essa palavra. Numa oportunidade em que, quando eu estava evangelizando no escritório de arquitetura, aqui na cidade vizinha, eu pude ter uma situação com 2 arquitetos, um era ateu e o outro era espírita. E quando eu cheguei naquele escritório, os 2 estavam trabalhando, e aquele ritmo de trabalho constante. Quando eu cheguei, a pedido deles, para pregar um projeto, então eles disseram: fica quieto aí, que eu já vou te passar, mas nós não temos tempo para nada. Um dos arquitetos, o arquiteto que é ateu, estava trabalhando no seu projeto, e a única coisa que eu fiz foi uma pergunta para ele. Eu disse: arquiteto, por que? O que mais incomoda o homem? O arquiteto, ele pensou um pouco, alguns minutos, e respondeu: a falta de dinheiro. A falta de dinheiro incomoda e preocupa muita gente. Aí eu disse para ele, eu olhei bem nos olhos daquele arquiteto e disse: não, senhor, o que mais incomoda é a morte, é o seu fim. Quando eu fiz aquela afirmação, o outro arquiteto que estava do lado, o espírita, imediatamente ele reagiu. E ele quis defender o ponto de vista dele, e o tempo que ele estava trabalhando foi para o espaço. A palavra de Deus começou a agir na vida daquelas pessoas. E quando eu tive a oportunidade, eu não desprezei a oportunidade de falar de Jesus. Porque eu ando com Ele, e Ele anda comigo. Irmãos, quando teve aquela questão do plano cruzado, alguns anos atrás, quando o governo confiscou o dinheiro do povo e deixou tudo no banco e deixou só R$50 na conta, o povo se desesperou. Teve gente que suicidou, teve gente que vendeu tudo, que perdeu muita coisa. A falta de dinheiro realmente preocupa o ser humano. Mas porque estão seguindo o Senhor Jesus de longe. Pedro, ele tinha experiências com Deus, que tinha experiências com Jesus. Ele viu Jesus ressuscitar os mortos. Ele viu Jesus operar maravilhas que a ciência humana não consegue entender. Está fora da compreensão humana. Pedro, ele viu Deus operar de maneira poderosa na vida de Jesus. E por segui-lo de longe, naquele momento, queridos irmãos, ele simplesmente esqueceu. Porque ele temeu a morte. Daí, voltando à explicação para o outro arquiteto, vou dizer para você porque a morte e o fim é mais complicado. Se alguém chegar para você e disser: olha, toda a tua economia que você tem no banco, ela foi confiscada pelo plano do governo. Aí. Lógico, as pessoas vão ficar preocupadas através do dinheiro que as pessoas pagam as suas contas e sobrevivem. Realmente incomoda as pessoas. Mas existe muita diferença entre eu chegar para você e dizer: olha, o teu dinheiro foi confiscado. E eu chegar para você no dia seguinte e dizer: você vai morrer amanhã. Qual das duas afirmações vai te deixar mais preocupado? Evidentemente que quando você vê a questão do dinheiro, a pessoa perdeu tudo, mas elas levantam a cabeça e vão à luta e conquistam novamente. Ah, alguém me roubou? Você levanta a cabeça, vai trabalhar e reconquista. Mas alguém chegar para você e dizer: você vai morrer amanhã? Como é que você reage? Quando Pedro, já convertido, já transformado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, quando foi derramado sobre eles o Espírito Santo, os apóstolos começaram a falar em outras línguas. Ele foi preso por pregar o Evangelho. Ele saiu evangelizando e pregando o Evangelho.
anunciando as boas novas às nações, e sem medo de morrer. A primeira situação, ele temeu, e negou Jesus, e não conhecia mais ele, e se afundou no medo da morte. Mas observe que quando Pedro, transformado, já preso na cadeia, alguém chegou para ele e falou: Pedro, hoje você vai morrer. Irmãos, Pedro, naquela noite ele dormiu. Você conseguiria dormir? Não precisa responder para mim, não. Você conseguiria dormir se alguém chegasse para você: hoje amanhã cedo você vai morrer? Quando eu passei aquela explicação para os arquitetos, foram mais de 1 hora de conversa sobre o assunto da morte. Para eles estavam extremamente ocupados, não tinham tempo para nada. Mas quando o assunto mexeu com aquilo que interessava, aquilo que a alma sente falta, que é a segurança de que está tudo bem. O dinheiro ele pode trazer para você uma aparente felicidade, mas ele não pode trazer para você a salvação. As riquezas deste mundo, elas são pequenas demais comparadas com aquilo que Deus tem para você do outro lado. Jesus, ele não veio aqui brincar de Salvador do mundo. O Senhor Jesus, ele derramou o sangue dele no Calvário para resgatar a tua alma, para resgatar a nossa alma. E quando você aceita-o de coração e resolve que deve segui-lo, o Espírito Santo de Deus faz uma obra extraordinária na sua vida. E aquele medo vai embora. E você passa a segui-lo de perto, né? E passa a ter direito à herança que Deus prometeu aos seus filhos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a passagem do jovem rico, quando Jesus se encontrou com ele tinha riquezas. Mateus capítulo 19, 16 a 30. Olhe a Bíblia, por favor. Mateus 19, 16 a 30. Vamos ver o que aconteceu, o que Jesus disse a respeito das riquezas daquele jovem, né, que chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Mateus 19, 16 ao 30. E eis que, aproximando-se de Jesus, dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Mas não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E Jesus discorre todos os mandamentos, e esse jovem rico diz que guardava todos esses mandamentos desde a sua infância, desde a sua mocidade. Então, ser religioso e boas obras, elas não salvam ninguém. Porque Jesus viu na vida daquele jovem que faltava alguma coisa para ele, que a riqueza não dava. Ele não havia se libertado, ele não estava seguindo a Jesus com renúncia ao amor ao dinheiro. Ele amava mais o dinheiro do que as pessoas. Então, ter dinheiro não é pecado, né? Se as riquezas estão aí, o Senhor abençoa os seus filhos, né? Nós não podemos amar ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz o Senhor Jesus. Então você pode analisar pela vida daquele jovem, que ele era uma pessoa boa. Se você analisar, ele seguia os mandamentos. Então a religiosidade e boas obras não pode salvar. À medida que ele discorre o assunto, Jesus diz para ele, né? Jesus fala para ele o que ele tem que fazer para entrar no reino do céu. E disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda.
Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Quando Jesus o chama para seguir a Ele, esse seguir a Jesus, ele tem que estar acompanhado dessa entrega, né? De você seguir ao Senhor Jesus, de anunciar o seu reino. Quando você o segue, quando você quer seguir a Jesus, Ele entra na sua vida e faz de você uma nova criatura. Ele realiza na sua vida as obras que o Pai projetou para você. Deus, Ele programou e Ele te projetou para ser feliz, para adorá-lo, para engrandecer o seu nome acima de qualquer coisa. O pecado, ele trouxe a morte, mas Jesus Cristo, Ele traz a vida no seu sangue. Aleluia! Quando você resolve seguir a Jesus, você entrega a sua vida nas mãos dEle. E Ele realiza uma obra que o Espírito Santo transforma as suas atitudes. Seu velho homem morre diante da palavra de Jesus e nasce uma nova criatura. E agora você não tem mais medo da morte, você já não tem mais medo de sofrer. Aqueles apóstolos, por seguir a Jesus, todos eles foram perseguidos por Jesus, por causa de Jesus, por causa do amor de Jesus. E nos nossos dias, será que é diferente? Então a sociedade nos vê, a sociedade, ela tem nos observado para ver os nossos passos, e eles não leem a palavra de Deus, eles leem a tua vida. Eles olham para você. Você que tem a palavra de Deus, você vai ter que viver aquilo para eles poderem ler, porque eles não lêem. Na medida que você está seguindo ao Senhor Jesus, as suas atitudes, elas vão revelando para as pessoas que Jesus é diferente. Ele transforma, Ele muda o homem, o caráter do homem, e faz dele uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se torna novo e maravilhoso. E você não vai, quando você for confrontado, você não vai esquecer de Jesus. Muitos jovens, às vezes, quando estão no seu grupo social, e às vezes alguém chega para você: você é crente? Você não pode ter vergonha de dizer: eu sou de Jesus. Eu aceitei o Senhor Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Porque exatamente Deus, Ele quer alcançar essas pessoas através de você. Ele quer revelar o seu amor às outras pessoas através de você. Ele quer que você o siga nos seus passos. Quando você entrega a sua vida nas mãos dEle, Ele realiza obras tremendas. Em uma outra ocasião, quando eu tive a oportunidade de fazer uma vistoria em uma das construções que a gente trabalhava nesse escritório, e nós tínhamos que ir à visita, tínhamos que ir à obra, e quando nós chegamos lá, numa dessas obras, que ficava dentro de um centro espírita, e eu tinha que entrar lá para fiscalizar, e não adiantava eu dizer que não, porque eu era funcionário e ia ser mandado embora. Então eu tinha que ir. Eu falei: qual o problema? Eu vou. Né? Eu tenho Jesus, eu tenho medo do quê? Eu não temo nada. Nada nesse mundo pode me temer. Eu confio no Senhor Jesus, eu tenho certeza da minha salvação. Nada desse mundo pode me atingir quando eu estou com Jesus do meu lado. Aleluia. E quando eu entrei lá, eu tive a oportunidade, um jovem estava chegando, eu estava saindo da obra, um jovem estava chegando, olhou para mim: aqui é um centro espírita? Eu falei: é um centro espírita. Pois é, eu vim entregar minha alma para o diabo. Eu levei um choque na hora, porque eu não esperava ouvir um pedido de um jovem daquele jeito. Foi como um jovem entregar sua alma para o diabo? Né? Eu falei, como não tinha chegado ninguém ainda, era cedo, eu falei, então, tinha um banco ali do lado. Daí eu falei, então, eu vou explicar para você como é que você faz. Senta aqui, eu vou te dar todas as explicações. E comecei a falar de Jesus para esse jovem. E comecei a mostrar para ele os benefícios que você tem de seguir a Jesus. E a palavra de Deus foi gerando dentro do coração daquele jovem, com 23 anos. E eu perguntei para ele, por que você quer fazer isso? Ele disse, eu quero fama, eu quero riqueza, eu quero ter o meu corpo fechado. Eu falei, mas por quanto tempo você vai conseguir isso?
E a sua eternidade, você vai passar onde a eternidade? Quando o Senhor te chamar, para onde você vai? Você vai viver 80 anos, 100 anos? Quanto tempo você vai viver? E depois? Você tem uma ideia do que é a eternidade? Depois fomos discorrendo, em 20 minutos, era o tempo que eu tinha. Eu apliquei aquele livrinho que o pastor José Amorim usa, que é o das 4 leis espirituais. Na medida que eu fui falando a palavra de Deus, o Senhor foi gerando nele o desejo de mudar. Ele tinha feito nas costas dele, irmão, uma tatuagem horrível, né? Na verdade, ele tinha entregue a vida para o diabo faz tempo, ele só não tinha entendido, né? Ele queria formalizar isso. Mas naquele dia, a palavra de Deus foi gerada no coração daquele irmão. E o Senhor Jesus fez uma obra. E quando eu estava terminando, ele chegou para mim e disse: mas aqui não é o centro espírita? É. Mas eu quero entregar minha alma para Deus. Não, calma, você vai ter a oportunidade de fazer a tua escolha. E fomos falando do Senhor Jesus e o Espírito Santo foi agindo na vida daquele jovem. De repente, meus irmãos, quando eu cheguei para ele no final da mensagem, e falei: jovem, você quer entregar ainda a sua vida para o diabo? Ele falou: eu não. Eu não. Eu quero Jesus Cristo. Eu não precisei falar nada, só ler a palavra de Deus para ele. E o Espírito Santo, que desceu quando o Senhor subiu, ele fez a obra de uma maneira poderosa na vida daquele jovem. Ele transformou aquele jovem, porque ele já não queria mais aquelas coisas, porque ele percebeu que Jesus é melhor, que servir a Deus é melhor, e que esse mundo aqui, todas as riquezas que ele pode trazer são passageiras, todos os momentos que ele pode trazer de coisas boas são passageiras. Mas o que Jesus estava prometendo para ele, que o coração dele leu, quando ele ouviu a palavra, era uma coisa especial que saltava para a vida eterna. E a alma dele encontrou e foi matado a sede da alma. E eu pude orar por ele e entregar o folheto da palavra de Deus. Em 20 minutos. Foi o maior desafio que eu encontrei na minha vida. Como convencer um jovem a aceitar a Jesus e não aceitar o adversário das nossas almas. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Mas a partir do momento que você se entrega para Deus e você confia no Senhor, Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele te fez. Jesus é fiel. Ele morreu na cruz do Calvário e não morreu em vão. E o seu Espírito Santo, ele age na vida das pessoas, quando elas ouvem a palavra de Deus. E eu quero te convidar para você se colocar de pé, por favor. Deus, ele tem bênçãos maravilhosas para realizar na tua vida. O Senhor Jesus tem feito promessas na sua vida. Você conhece, Deus já tem falado com você em outras ocasiões, quando você o busca pela madrugada, quando você ora ao Senhor em outros momentos. E Deus tem algo especial para fazer na tua vida. É que, com a permissão do pastor, eu gostaria de fazer uma oração com a igreja, mas quero convidar você que ouviu a palavra de Deus e quer seguir a Jesus Cristo e aceitar ao Senhor Jesus, entregando a sua vida inteiramente nas mãos dEle, para que Ele transforme, cuide de você nas suas necessidades, e tire de você qualquer medo que possa te afligir ou te atingir. Se você quer Jesus Cristo, eu peço que você apenas dê um sinal com a sua mão. Apenas um sinal com a sua mão. E a igreja do Senhor Jesus estará orando por você. Se você quer Jesus Cristo na sua vida, você ainda não teve uma experiência pessoal com Deus, mas nesta noite Deus tem algo especial para você. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para salvar a tua alma. Faz mais de 2000 anos, e o Evangelho do Senhor Jesus é pregado todos os dias, em várias línguas. A ciência não explica, não existe explicação para o fenômeno que acontece da palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus
é pregado em todas as línguas. A palavra do Senhor já virou filme, está nas músicas. Quando você vê um filme lançado recentemente, aí logo ele cai da moda e se apaga, as pessoas se esquecem. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Aleluia! Quando você olha para a palavra de Deus e para as suas promessas, você pode ver que Josué no passado, ele abençoou Caleb e recebeu a herança do Senhor. Você pode ler e acompanhar que esse jovem, o jovem que não queria Jesus por causa do amor às suas riquezas, ele perdeu a oportunidade de seguir a Jesus. Mas hoje, você tem a oportunidade de seguir a Jesus. Você tem a oportunidade de se entregar totalmente nas mãos dele. E eu não sei qual é o tamanho do seu problema. Eu só sei do tamanho do poder do meu Deus. Eu só sei do tamanho do poder do seu Deus, que derramou o sangue no Calvário. Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. E Ele está presente aqui, na AD Jerusalém. Ele está presente no seu lar, nesse momento que você acompanha por esse DVD, pela internet. Deus está onde você precisa. Ele está do teu lado. Se você quer aceitar a Jesus como Salvador, eu te convido para vir à frente, a igreja estará orando por você. Se você se afastou dos caminhos do Senhor por qualquer razão, da mesma forma eu te convido, assim como Jesus convidou Mateus e disse para ele segui-lo, e Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. Nessa noite a palavra de Deus é apresentada para você, e você tem a oportunidade de seguir a Jesus. Se você quiser, pode vir à frente, os irmãos estarão louvando ao Senhor, e você poderá receber de graça, a salvação da tua alma. Nós temos aqui uma pessoa. Se você quiser, você pode vir à frente e aceitar a Jesus como Salvador. Se você se afastou, pode vir, nós estaremos orando por você para que Deus fortaleça a tua alma. Qual é o nome da irmã? A irmã Célia está entregando ao Senhor Jesus. A Raíssa? A irmã Raíssa está se entregando a Jesus. Tem mais alguém? Se o Espírito Santo falou no seu coração, entregue-se a Deus nesse momento. A igreja estará orando por você. O mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, Ele está aqui. A mesma palavra que eu li aqui, simples, ela foi pregada e ela é pregada em todos os cantos da terra. E o Senhor Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Ele renova a sua alma e a sua esperança. Quando o medo da morte, Ele faz você não tê-lo mais, porque você tem Deus. Quem garante para você essas coisas não é um político. Quem garante para você isso não é um governador qualquer. Quem garante para você é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E seguir a Jesus é anunciar o seu reino. Então essas pessoas que estão aceitando a Jesus como Salvador, eu gostaria que a igreja, por favor, estenda suas mãos para cá. Nós estaremos orando por elas. E o nome delas serão escritos no livro da vida. Deus estará mudando a história dessas pessoas. E das pessoas que estiverem aceitando ao Senhor através da internet. Que o Senhor Jesus possa entrar na sua vida. Que o Senhor Jesus possa transformar as suas decisões. Seus passos estarão sempre firmes com o Senhor. Deus ama você. Jesus te ama. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para salvar a tua alma. Ele não se arrependeu de nem um minuto por tudo que Ele sofreu por você. Aleluia. Abra o seu coração para Deus. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai,
No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando agora, Senhor, e entregando a Ti essas pessoas que estão Te aceitando como Salvador. Ó Deus, a Sua palavra é verdade, a Sua palavra é poderosa. Ela foi pregada de uma maneira simples, Senhor. Ó Deus, mas o Teu poder, o Teu Espírito Santo é que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, opera, Senhor, grandemente na vida dessas pessoas. Ó Deus, interfere na vida, Senhor, familiar deles, que eles representam. Deus santo, Deus poderoso, abençoa, Senhor, de maneira poderosa também a Tua igreja, que estão com as suas mãos erguidas, Senhor. Eles Te glorificam, eles Te servem, eles Te adoram. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor. O Senhor ainda vive, o Senhor ainda vive. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Escreva os seus nomes no livro da vida. Transforma, Senhor, de maneira poderosa a vida dessas pessoas, para que eles possam alcançar mais vidas, para que a vida deles, Senhor, seja um testemunho vivo, e o Seu nome santo seja glorificado, aleluia. Senhor, derrama o Teu Espírito de maneira poderosa aqui nesta noite, na tua casa. Senhor, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, aleluia. Aleluia, bendito seja o Teu nome. Nós Te glorificamos, Pai, nós Te exaltamos, Senhor, pela Sua presença, aleluia. Senhor, cure as feridas e as mágoas, Senhor, que essas pessoas têm em seus corações. Entre com providência, Senhor, aleluia. Opera, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, mas o Senhor, pelo Seu poder, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, o Senhor pode operar grandemente na vida das pessoas que estão se entregando a Ti, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus, e nós Te agradecemos, Senhor, por Sua presença. Aleluia. Se você pode adorar a Deus, levante sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Você pode adorar a Deus.